Olá, você que está assistindo esse vídeo no outro lado da tela do seu WhatsApp ou seu computador. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mensagem da Paz. Amados, hoje eu vou falar sobre quem foi o rei Salomão. O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Betseba. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre 971 a 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Neste texto conheceremos um pouco mais sobre quem foi o rei Salomão. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias do seu pai, o rei Davi. Muitos já ouviram falar do rei Salomão. Ele provavelmente era mais conhecido como o rei que construiu o primeiro templo judeu por volta do ano 957 a.C. Mas o rei Salomão também era conhecido por muitas outras coisas, conforme está relatado na história e na Bíblia Sagrada. O rei Salomão, filho do rei Davi, com uma das suas esposas Betseba, em Jerusalém, após a morte do seu filho, que foi concebido por adultério. O nome de Salomão vem da palavra hebraica, que significa pacífico. Quando menino, Salomão foi confiado por Davi e o seu profeta Natã para treiná-lo. Natã o chamou pelo nome de Jedídias, que significa amigo de Deus. Salomão não era o primogênito, então ele não foi o primeiro na linhagem a se tomar o herdeiro ao trono do seu pai rei Davi. No entanto, Davi decidiu, com base na instrução de Deus, desde o início, que Salomão se sentaria em seu trono, em vez de um dos seus filhos mais velhos. Salomão assumiu o trono enquanto Davi estava vivo. No entanto, isso não impediu um dos filhos de Davi, que chamava Adonias, de tentar tomar o trono à força. Deus ordenou que Salomão fosse o sucessor ao trono, embora ele não fosse o filho mais velho do rei Davi. Pouco depois de Salomão se tornar rei, Deus visitou em um sonho e disse a Salomão para perguntar a Deus o que ele deveria dar a ele. Salomão respondeu dizendo que Deus deu ao seu pai Davi grande misericórdia e um filho para sentar no trono do povo de Israel. Ele passou a dizer que ele era apenas uma criança e não sabia como proceder como rei diante do povo de Deus. Ele então pediu a Deus que lhe desse um coração compreensível para julgar o povo de Deus, para que ele pudesse discernir entre o bem e o mal. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão
Ele disse que porque Salomão não pediu vida longa, riqueza ou a vida dos seus inimigos, mas em vez de compreensão para discernir o julgamento, ele daria a Salomão um coração sábio e compreensivo. Deus acrescentou que não haveria ninguém como ele, então ou depois dele. Deus disse que também daria a Salomão grandes riqueza e honra. Deus concluiu dizendo que se Salomão andasse no caminho de Deus, ele daria uma vida longa. Salomão acordou desse sonho e foi imediatamente a Jerusalém e ficou diante da arca da aliança do Senhor para fazer oferta e um banquete para todos os seus amigos e servos. Logo depois, a sabedoria que Deus havia lhe dado foi demonstrada. Ao julgar em um caso entre duas mulheres que alegaram ser mãe do mesmo recém-nascido. Ambas as mulheres tiveram renascidos e um dos bebês morreu naquela noite. Então, a mãe do bebê morto trocou os bebês. Quando foi descoberto pela manhã, a mulher, mãe do filho vivo, percebeu que a mulher companheira do quarto tinha roubado seu filho vivo. E a mãe do filho vivo implorou a sua companheira de quarto que devolvesse o seu filho vivo. Foi aí que elas começaram a brigar e chegou ao conhecimento do rei. O rei Salomão ordenou imediatamente que o bebê fosse cortado ao meio de uma espada, por uma espada, e que cada mulher recebesse uma metade. Uma das mulheres clamou para que o rei Salomão desse o bebê para outra mulher, enquanto a outra mulher era indiferente em dividir o bebê para que nenhuma delas recebesse o bebê vivo. Salomão disse que a mulher que gritava era a verdadeira mãe, porque ela preferia desistir do seu bebê para viver em vez de ser morta. Foi aí que as pessoas ficaram maravilhadas com a sabedoria do rei Salomão. O rei Davi queria construir um templo permanente para Deus, enquanto ele estivesse no trono. No entanto, Deus disse a Davi que por ter derramado sangue, ele não teria condições de construir um templo. Em vez disso, Deus disse a ele que havia escolhido seu filho Salomão para construí-lo. Davi instruiu Salomão sobre como Deus queria que o templo fosse construído e providenciou tudo o que Salomão precisava. Da mesma forma, o povo ficou tão feliz que voluntariamente ofereceu a oferta ao Senhor. O templo foi iniciado no 4º ano do reinado de Salomão e concluído 7 anos depois. Davi morreu antes da construção do templo. A Bíblia nos diz que Salomão construiu casas para si. Pessoal, e a segunda foi construída uma casa que ele usaria para julgar. É o lugar. Salomão acumulou e gastou grandes quantias de dinheiro em um estilo de vida luxuoso como nenhum outras pessoas na história. Como aprendemos, Salomão tinha uma esposa egípcia. Ele se casou com 700 esposas e teve 300 concubinas ou amantes. Muitas mulheres adoravam falsos deuses. Isso levou Salomão a adorar falsos deuses também. E que teve um
impacto negativo com a sua vida. Podemos ver pela fraqueza o desejo de Salomão por relacionamentos e que ele acaba causando a perda de muitas das bênçãos de Deus. Devido à poligamia e estilo de vida pródigo de Salomão, seu tempo tornou-se mais consumido com as atividades mundanas e as idolatrias. Isso levou Salomão a ignorar a orientação do Senhor e que irritou Deus. Portanto, o Senhor levantou inimigos para atacar e tirar grande parte do rei Salomão. Deus explicou que ele permitiu que isso acontecesse por causa das adorações de Salomão e a outros deuses, e não andou nos caminhos de Deus. Deus não abandonou Salomão, mas as ações de Salomão influenciaram muito o reino de uma forma negativa. É triste que Salomão tivesse toda a sabedoria do mundo fornecida a ele, mas ele também fez as suas escolhas imprudentemente. Salomão reinou por 40 anos antes de morrer e ser sepultado em Jerusalém. Em seus últimos anos, ele havia perdido o seu zelo por Deus, e o reino se tornou uma casca vazia de sua antiga glória. Ele foi sucedido por seu filho Roboão, que conduziria o reino à decadência e à destruição. Salomão é responsável por escrever uma grande quantidade de escritura. Ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Alguns historiadores acreditam que o Provérbios capítulo 30, versículo 31 e o capítulo 31 foram escritos por outros. Cântico dos Cânticos fez parte de mais de 1000 canções que ele escreveu. Não importa o que ele escreveu ou quanto ele escreveu, o que temos na Bíblia que foi escrito por ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aprendemos 2 pontos principais com Salomão. Primeiro, quando buscamos a vontade de Deus, Deus proverá um meio para que ele seja cumprida. Seja sabedoria, provisão, proteção ou preferências. Podemos aprender que quando Deus é por nós, nada pode ser feito. Em segundo lugar, podemos aprender que apenas da provisão de Deus para nossa salvação, nossos desejos e a nossa necessidade, também podemos fazer escolhas erradas, porque ainda temos desejos carnais. Enquanto vivemos nessa terra, esses desejos carnais vão querer se rebeliar constantemente contra a Deus. Salomão era provavelmente mais conhecido como o rei que construiu o primeiro templo judeu, por volta do ano 957 a.C. Ele também era conhecido por sua grande sabedoria e riqueza. Salomão nasceu de Davi e a sua esposa Betseba em Jerusalém, após a morte de um filho que foi concebido por adultério. Deus ordenou que Salomão fosse o sucessor ao trono. Embora ele não fosse o filho mais velho, Salomão pediu ajuda de Deus para ser um bom rei, e Deus abençoou com riquezas, famas e vidas longas, porque ele ficou satisfeito com o pedido de Salomão. Apesar de todas essas bênçãos de Deus, Salomão sempre fez escolha. Que Deus abençoe você.
compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no meu canal e me dê um like. Sendo assim, você está fortalecendo o meu canal Edísio Meira. Um abraço.